São 9h com 3 minutos, 9h13, você está com a Tupã, o programa é o Variedades, em nome de farmácias associadas aqui você tem amigos, em nome de Riedel Máquinas Agrícolas, sua concessionária Stara, Delta Sul no mês do aniversário, toda loja sem nada de entrada e o primeiro pagamento para setembro, tem um televisor de 43 polegadas, um telão lá, LED, Smart TV, por R$ 189,90 mensais na Delta Sul. Deputado Valdeci Oliveira, deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, está aqui junto conosco, fazendo um roteiro, conforme o Cristiano comentou, aqui em nossa cidade, depois prosseguindo por outras cidades da região. E a gente vai conversar com ele com relação a como estão as atividades da nossa Assembleia Legislativa, do deputado Valdeci, do Partido dos Trabalhadores, da política como um todo, né, que como o Cristiano bem colocou no bloco anterior, está passando por um momento bastante conturbado, mas quem sabe é a hora de sairmos melhor ou mais fortificados, né, dessas dificuldades que vivenciamos agora. Deputado Valdeci, bom dia, como é que está o senhor? Prazer em recebê-lo aqui na Rádio Tupã, bom dia. Bom dia, Miguel, bom dia aos ouvintes da Rádio Tupã, bom dia a todos que estão no teu programa, que é um programa que tem uma audiência extraordinária aqui na cidade, na região. Saudar aqui com muito carinho meu presidente, o Cristiano Aquino, saudar enfim a todos os ouvintes aqui da Rádio Tupã e de Tupã-Seretã. Eu comecei, na verdade, ontem, saí de Santa Maria, estive em Cruz Alta ontem em 3 atividades, uma reunião com o Sindicato dos Trabalhadores da área da saúde. Eu estou apresentando um projeto na Assembleia que é o descanso digno, né, que é uma questão importante para os hospitais, para os trabalhadores dos hospitais. Tivemos também uma visita depois no Hospital São Vicente de Cruz Alta, uma longa conversa com vários servidores, com o administrador do hospital. E mais tarde fizemos uma atividade grande do nosso partido, lá na Câmara de Vereadores, fazendo um pouco da conjuntura. Estamos aqui hoje, como o Cristiano disse, quero agradecer muito aqui o Cristiano e a direção do partido por também, mesmo num dia de semana gelado, né, poder estar proporcionando essa minha vinda aqui a Tupã. Eu já vi um bom tempo que eu não vim aqui. Além de toda a relação que eu tenho com o Tupã antiga, a minha coordenadora do meu mandato lá em Santa Maria é daqui de Tupã-Seretã, a Glaucia Ribas, né? Uhum. É uma companheira que já está comigo já há um bom tempo, né? Entrou na prefeitura como estagiária e acabou sendo, na verdade, uma pessoa que tem uma confiança enorme, então coordena todo o meu mandato praticamente aqui na região, na cidade de Santa Maria, é a Glaucia, e a gente tem um carinho muito grande aqui por Tupã. Bom, a Assembleia, na verdade, Miguel, nós estamos aí num período de 2 semanas de recesso, né? É um período complicado, nós estamos aí desde o ano passado no enfrentamento do ponto de vista da luta política com uma série de projetos encaminhados pelo governo Sartori que nós não temos concordância, né? Faz parte do processo. Por que nós não temos concordância? Porque acreditamos que a proposta que o governo tem encaminhado para a Assembleia, ela tem 2 ou 3 objetivos que, no meu ponto de vista, contrariam os interesses, primeiro, dos servidores públicos desse Estado e, segundo, da compreensão daqueles que acham que o Estado ele não pode ser um Estado mínimo. Eu sou adepto da tese de que não sou adepto nem do Estado máximo nem do Estado mínimo, eu sou adepto do Estado necessário. E um Estado necessário precisa ter o fortalecimento de algumas políticas estratégicas, entre elas a saúde, a educação, a segurança pública, e estas são exatamente as que mais estão sendo desmontadas, na nossa concepção, pela visão que hoje o governo implementa. E é um governo que acabou, desde o seu primeiro momento, sem nenhum projeto, apresentando para a sociedade um conjunto só de problemas, ou seja, todas as questões que o governo fala é que o Estado está quebrado, que o Estado está falido, e para justificar as mudanças que ele quer fazer, desde o primeiro dia de governo, ele pegou os servidores públicos desse Estado como seus principais inimigos, que é um equívoco, ou seja, por que eu digo inimigo? Porque é eles que ele pegou e começa a parcelar salário, vários direitos importantes e conquistas importantes dos servidores públicos que o governo tem encaminhado para tentar retirar esses direitos dos servidores, licença-prêmio, uma série de outras conquistas importantes. Então essa batalha direto na Assembleia, a questão da extinção de várias fundações extremamente estratégicas para o Estado, é impossível nós compreender que um Estado do tamanho do Rio Grande do Sul extinga, por exemplo, a Fundação de Pesquisa da Saúde, que só existe uma no Brasil melhor do que a nossa, que é a Fundação Oswaldo Cruz, que é um exemplo para o Estado e para o Brasil. A FEPS, que é a Fundação de Pesquisa de Pesquisa da Saúde, ela é hoje uma fundação extremamente lucrativa, mas que o Estado extinguiu, ainda tem um debate, enfim, agora jurídico, vai estar extinta pela Assembleia. Extingue a FEE, que é a Fundação de Estatística, também importante para qualquer Estado, na área da saúde, da segurança, da economia, acaba com o que nós temos de conhecimento da pesquisa, da estatística. A FEPAGRO, que tem um extraordinário papel
do ponto de vista de um Estado que tem uma produção econômica na área da agricultura altamente rentável, extremamente importante para o Estado, a FEPAGO é desmantelada pela essa política do Estado. Então, esta é a grande luta nossa. E também, ao mesmo tempo, o Estado tenta colocar como as dificuldades, e para justificar que tem que privatizar CE, CRM, Sulgás, Banrisul, Corsan e assim por diante, é que o Estado está quebrado. Mas, ao mesmo tempo que ele diz isso, ele não encaminha, por exemplo, nenhuma política para combater a sonegação, que é altíssima nesse estado. Nós temos em torno de 9 bilhões de sonegação por ano no Rio Grande do Sul. Nós temos isenções fiscais para grandes empresas, eu não sou contra, mas podia fazer uma diminuição da isenção fiscal na ordem de 20%, certamente nós já teríamos um resultado muito positivo. Por hoje tem em torno de 7 bilhões de isenções fiscais. O governo não apresenta nenhuma proposta em relação a isso. Nós temos lutado e defendido de que, se o governo quer extinguir coisa que não funciona, que fizesse a extinção, por exemplo, do Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, que não serve para nada, mas custa 40 milhões de reais por ano, entendeu? Então, esse é o debate que nós estamos fazendo. Nós achamos que, em vez de perseguir servidor, de parcelar salário, de tirar direito dos trabalhadores, dos professores, da segurança pública, faça o inverso. Crie as condições para que o Estado resolva o seu déficit público, que é na casa de 4 bilhões, e que tem sonegação de 9, que tem isenção de 7, e também enfrente um debate que vários governadores estão enfrentando para fazer a comparação das dívidas da famosa Lei Candir, a compensação da Lei Candir, o Estado do Rio Grande do Sul, por todos os cálculos que nós temos. A União, em vez do Estado ser devedor para a União, no mínimo nós temos empatado essa famosa dívida de tantos e tantos anos que afundou o Rio Grande. Hoje o Estado tem uma dívida próximo de 50 bilhões de reais com a União, e a União, em função da Lei Candir, da compensação da Lei Candir, tem com o Estado uma dívida na casa de 45 bilhões de reais. Só que o governo não quer comprar essa briga com o governo federal. Então esse é o grande problema. É um governo, com todo o respeito que eu tenho, frouxo do ponto de vista de fazer o combate com o governo federal, e também um governo que não tem uma proposta concreta para o Estado. Então essa é a grande luta. Mesmo assim, esse primeiro semestre de 2017, o governo não conseguiu aprovar a quantidade de projetos que ele queria. Ele não tem mais maioria, pode ter maioria, mas não suficiente para aprovar as emendas constitucionais. Foi muito importante nós ter o companheiro Edgar Preto como presidente da Assembleia. Isso tem sido fundamental e decisivo para evitar que o governo coloque goela abaixo, digamos assim, de qualquer jeito, os projetos que ele quer aprovar. Nós achamos que é legítimo, o governo tem que apresentar proposta. Agora, também é legítimo que nós, da oposição, façamos o contraponto, e isso que a gente tem feito. A oposição tem sido gigante lá contra o desmonte do Estado, e tem tido hoje o reconhecimento de todas as categorias dos servidores públicos do Rio Grande afora pela luta que a gente está fazendo. Então acho que o segundo semestre, que abre agora a partir de agosto, vai ser um segundo semestre tenso, o segundo semestre de muitos debates. O Estado vai querer, logicamente, implementar, a concluir, aliás, o seu pacote, mas nós achamos que há uma resistência muito forte política da oposição, mas também da própria sociedade, que começa a compreender que o Estado não tem nenhuma proposta concreta a não ser desmontar, de fato, a coisa pública. Então, acho que essa é a luta que está, o embate que nós temos lá. Paralelamente a isso, lógico que nós temos trabalhado com vários outros temas, né? Seja a questão da segurança pública, que está um caos nesse Rio Grande afora, tem muita propaganda, mas a ação, na verdade, é muito pouca. O Estado diz que vai fazer concurso, só que, ao mesmo tempo, no PPA, ele reduz o recurso para a área da segurança pública, que foi aprovado agora na semana passada. Quer dizer, não tem como tu fazer um concurso, como estão alardeando, para 6 mil pessoas, quando nós temos 3 escolas apenas de formação e cada uma cabe 80. E leva 6 meses para se formar cada turma. Ou seja, vai levar 10 anos para conseguir colocar todo esse povo para a área da segurança. Só que cada ano que passa tem saído uma média de 2.000 a 2.200 servidores da Brigada Militar se aposentando, indo para a reserva e assim por diante. Então, a situação da saúde, da segurança, é muito complicada, é um caos e cada vez amplia-se mais. O índice de violência, de criminalidade, ela vem aumentando de uma forma bárbara, né? Santa Maria, nós já temos em um ano para cá, mais de 70, né, homicídios ali. Isso é grave, entendeu? E não é estão levando tudo para Porto Alegre, região metropolitana, e estão desvestindo, digamos assim, as cidades pequenas. E aí
A lógica em que a criminalidade organizada começa a perceber que a grande capital, a capital das cidades grandes do interior, começam a ter mais cobertura, para onde que vão? Para cidades pequenas. O cidadão hoje se sente muito inseguro. Se pega a questão da saúde, nem se fala, né? Nós tínhamos um governo com todas as dificuldades, mas o governo Tarso, ele implementou uma política na questão do IOSP, que era um incentivo hospitalar, que deu para que todos os hospitais desse estado funcionassem de uma forma absolutamente importante. Ontem eu ouvi do administrador do Hospital São Vicente de Cruz Alta, que não tem nada a ver conosco politicamente, ele disse para todo mundo que estava comigo, ele disse, olha, eu sou obrigado a reconhecer, estou há 24 anos administrando hospitais pelo estado afora, nunca teve nenhum governo nos 24 anos que desse tanto condição para os hospitais funcionar como o governo Tarso Genro. Só que terminou o governo Tarso, o governo Sartori corta todos os incentivos e quem padece, quem paga o preço são os que mais precisam. Quem não tem convênio, quem não tem Unimed, quem não tem outros convênios, que precisa do SUS. Então acho que essa política é que nós temos que começar cada vez mais mostrar para a sociedade. E a gente eu fui presidente da Comissão de Saúde dos últimos 2 anos, sou vice-presidente agora, temos lutado muito nessa questão dos hospitais, temos trabalhado também, brigado, porque não basta só querer resolver o hospital, também tem uma comissão muito forte tentando ampliar os valores do SUS, da tabela SUS, que está congelado, mais congelado que o frio de hoje, né? Faz muito tempo que está congelado e traz problemas sérios. E eu estou numa outra bronca, Miguel, muito bronca no sentido positivo, que é na mesma linha em relação ao Hospital Regional de Santa Maria, que tem a ver também com toda a nossa região, que é um hospital estadual, que foi concebido para ser a grande referência do estado do Rio Grande do Sul na área da média e alta complexidade, em várias áreas extremamente complexas que nós temos hoje. Grande parte do nosso município, certamente Tupã não é diferente, gasta uma quantidade impressionante de dinheiro mandando gente para Passo Fundo, Rio Grande, Uruguaiana, Porto Alegre, não sei onde mais. E temos aqui na cidade um hospital que custou 70 milhões de reais de dinheiro público para 242 leitos, pronto, mas que, desde que foi inaugurado no ano passado, ainda em setembro, fazer um ano, não foi levantado uma vírgula, nada, ninguém sabe quem vai fazer a gestão, ninguém sabe como é que vai ser equipado, está todo lá tomado em matagal, aliás, estou descendo aqui para ti um panfleto, a foto é esta mesmo, o hospital está tomado pelo mato, tomado pelo matagal, nós criamos um comitê permanente de defesa da abertura do Hospital Regional 100% SUS, estão tentando entregar boa parte do hospital para a iniciativa privada, só que a lei não permite, então é uma luta que nós estão fazendo. Tem muitos movimentos que nós já vimos em relação a isso, e é um hospital que tem a característica de dar esse atendimento em função da necessidade, do custo que é elevado para todo mundo fora dessa nossa região. Mas, lamentavelmente, o governo não teve até agora ainda iniciativa. Nós estamos tentando, junto à Universidade de Santa Maria, a Prefeitura, toda a região, a M-Centros, Coredes, pressionar o governo para nos receber, para tentar achar uma alternativa. Então é uma luta grande, nossa, minha, mas não é minha, é de todos aqueles que estão nessa empreitada, e acho que isso é muito positivo. Então a gente está trabalhando muito nesse sentido, esperamos que também essa luta no segundo semestre agora a gente possa resolver. Santa Maria está tomado, né, de pessoas de toda a região no hospital universitário, não dá conta, tem 40 leitos ali na emergência, na média tem 90, 100 pessoas sempre em cima das macas do hospital universitário, é uma tragédia lá, entendeu? E ao mesmo tempo ali a 8 quilômetros do hospital universitário, um hospital pronto, um elefante branco, né, que custou dinheiro público, a área, inclusive, são 5 hectares, doada por uma família, graciosamente, para poder ter um hospital 100% SUS, mas agora o governo quer dar 60% SUS e 40% privado. Essa é a grande luta que nós temos lá em Santa Maria e a gente está na linha de frente. E uma outra coisa que tem a ver com vocês, que eu queria dizer depois, é uma luta que eu estou coordenando já há um bom tempo, que é em relação a um projeto grandioso, que é a questão da Ferrovia Norte-Sul, né? A Ferrovia Norte-Sul é um projeto que começou lá no governo Dilma, começou lá em cima, lá em Palmas, e desceu. Hoje ela está pronta, até próximo já, para cá um pouco de Mato Grosso do Sul. A carga de soja desse último período já foi transportada pela linha férrea, e agora abriu um novo edital. Aliás, primeiro, o traçado da Ferrovia Norte-Sul sairia lá para a região de Passo Fundo, Carazinho. Nós brigamos muito e conseguimos a reverter essa tese. Hoje o traçado da Ferrovia Norte-Sul desce para a nossa região. Ele passa por Frederico, Cruz Alta, Tupã, Júlio, Santa Maria, Cachoeira, Rio Pardo, Rio Grande. Está definido, está pronto, está no Ministério, está na Valec, tudo estabelecido. Bom, com a saída da presidente Dilma, com o golpe da presidente Dilma, as coisas pararam. Bom, agora está retomando uma discussão e tem um leilão pronto para fevereiro, para
mais uma parte da Norte-Sul ser implementada. Então nós temos uma audiência marcada em agosto, início de agosto. Na metade de agosto a gente vai a Brasília também, numa audiência com o Ministério, para tentar ver se o trecho que será leiloado em fevereiro já possa estar adentrando, digamos assim, aqui no Rio Grande do Sul, porque isso é importante para a gente poder dar o sinal. E isso que eu estou falando tem uma repercussão econômica extraordinária para toda a nossa região, inclusive aqui, ou seja, porque passaria a ter a parte central, diz assim, o troncal da Norte-Sul passaria por essas nossas cidades aqui embora, mas depois ela concluída tem várias ramificações que dão condição de ampliar um processo de desenvolvimento excepcional para a região inteira. Então quero dizer que eu estou na linha de frente, sou o coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Ferrovia Norte-Sul, e a gente tem conseguido evoluir e pretendemos, a partir de agosto, também dar um pouco mais de agilidade nesse processo, que acho que é importante também comunicar aqui à comunidade e os ouvintes da Rádio Tupã. Sem dúvida. Nessa linha de infraestrutura de logística, nós temos a nossa estrada Tupã-Santa Tecla, que é uma batalha de muitos anos. Vários governos já tentaram implementar e realizar, inclusive o governo do Partido dos Trabalhadores, mas infelizmente ela não saiu muito pouco do papel, né? Foi feito algumas infraestruturas ali muito pequenas, mas que não se conclui. E fica naquela, né? Não se tem nenhuma expectativa, nenhuma tendência, pelo menos, que seja realizado. Esse aspecto é uma questão que complementa isso que o senhor está dizendo, porque a soja teria que sair da lavoura e chegar até o trilho, até o trem aqui, né? Sem dúvida, eu acho que essa é uma questão que enfim, lamentavelmente a burocracia, a dificuldade, muitas vezes o serviço público ele tem essas coisas que emperra, né, muitas questões. Eu acompanhei muito a angústia do Cristiano, nossa, das brigas que a gente fez, enfim, a pressão que a gente fez. Até em algum momento fomos bem enganados também por algumas informações distorcidas, que a gente acabava vendendo uma ideia que não era bem aquela. Nós tivemos, e eu sou muito franco, uma série de políticas encaminhadas por então secretário de Transporte na época, o Beto Albuquerque, que nos deixou muito mal em várias vezes, nos deixou, né, em saia justa, porque ele anunciava tal coisa, pode falar, pode dizer, quando tu ia ver, no fundo, não tinha como viabilizar aquilo que era anunciado. Então isso nos deixou uma série de problemas e acabou também deixando o próprio governador Tarso em situações de dificuldade, né, de desgaste, digamos assim. Agora, todo o recurso, Miguel, que existe hoje, todo, sem exceção, o governo atual não tem nenhum centavo de dinheiro novo para toda a infraestrutura. Todo o que está acontecendo, as obras que estão acontecendo, de restauração ou de obras novas, seja o que for, elas ainda são recursos que veio do governo Tarso, que foi deixado pelo governo Tarso. Não tem nenhum um centavo novo. Eu conversava semana passada com o secretário Pedro Westphalen, ele dizia, olha, nós só temos conseguido trabalhar com os recursos que ainda é do governo anterior. Então, esta luta da Santa Tecla, ela está dentro dessa dificuldade que o governo coloca. O governo não tem iniciativa de buscar dinheiro novo, de buscar projetos novos, de contratar outros elementos. Então, é um governo, na minha avaliação, que está muito paralisado, mas que também não está tão desgastado. Há uma blindagem por uma outra razão, porque todo o noticiário está focado a nível nacional e não aparece muita coisa aqui do estado do Rio Grande do Sul. Há uma blindagem muito forte. Então, o desgaste do governo não aparece tanto porque tem hoje uma conjuntura nacional que acaba sombreando, digamos assim, a questão aqui do governo. Mas a gente tem assim, o compromisso, e sem alardear, temos cobrado, temos brigado, temos conversado com o secretário Pedro Westphalen, que é esforçado, eu quero reconhecer aqui, é esforçado, é uma pessoa que eu pessoalmente tenho uma relação, além de amizade, de muito respeito, né, compreensão, é um dos poucos secretários que eu seguidamente estou lá sentado com ele, conversando com ele, levando algumas ideias, ele é uma que ouve, que dá retorno. Então acho que é uma luta que acho que o próprio município tem retomado de novo, a sociedade aqui, a prefeitura, vereadores, a comunidade, a sociedade civil tem que brigar, tem que gritar, senão não vai acontecer. Porque eu sempre digo, a sociedade, se não se mexer, se não se organizar, se não demandar, tem tantos outros que estão fazendo. E como o recurso às vezes é pouco, logicamente que aqui, se organizarem mais, pode ter chance de ter alguma alternativa. Deputado, na abertura eu comentei sobre a situação delicada que nós vivemos no Brasil, em vários aspectos, sejam ele o econômico, o social, e o político também está numa situação bastante delicada. O senhor é um homem experiente na política, foi prefeito, deputado, conhece, atua bastante. Não avaliando somente o Partido dos Trabalhadores, avaliando a política como um todo. O que o senhor espera que aconteça, o que o senhor imagina que vai acontecer, quais são as suas preocupações ou as suas expectativas com relação ao que sairá daqui para frente?
Olha, Miguel, é difícil de tu fazer uma análise assim mais precisa, né? Porque até falava em Cruz Alta ontem à noite. Eu estava lá falando sobre a conjuntura, um pouco desse processo, e dizia, bom, de repente amanhã já mudou, entendeu? Porque ela tem mudado muito rapidamente. Agora, a primeira coisa, não tem como não dizer, toda a articulação que foi feita e a retirada da presidente Dilma, ela tem uma articulação muito pesada, entendeu? Que não é só a retirada. O grande problema é que na eleição, eu até usei um termo ontem, talvez se errado, mas eu usei porque eu acho que tem que usar, de que o grande problema foi ter eleito a Dilma no segundo mandato. Entendeu? Esse foi o problema. Porque se a Dilma não tivesse sido eleita, certamente nós estaríamos hoje numa outra situação. Porque eles nunca aceitaram a eleição da Dilma. E como não aceitaram, não deixaram governar, desde o primeiro dia. E a Dilma foi retirada do poder, não pelos seus erros, sim pelos seus acertos. Porque se a Dilma estivesse no poder, nós não estaríamos hoje discutindo reforma da Previdência, que é uma desgraça contra os trabalhadores e trabalhadoras. A reforma da Previdência não ataca os grandes, os graúdos, os grandão, ela ataca só os pequenos, são aqueles que contribuem, são os trabalhadores, trabalhadoras, homens e mulheres, a juventude, o homem rural, que na verdade é o que mais trabalha e que agora, além de pagar o que já paga, do ponto de vista familiar, se passar a proposta do Temer, todos aqueles que quiserem se aposentar vão ter que o núcleo familiar contribuir todos os meses para a Previdência, entendeu? E no mínimo por 15 anos, se não se aposenta, tendo que ter 65 anos de idade no mínimo. Eu pergunto para você e para os ouvintes, pela proposta original, todos os professores só poderão se aposentar com 65 anos de idade. Qualquer professor municipal, estadual, o que quer que seja. Quer dizer, um jovem, nossos filhos, nossos netos, para poder se aposentar, se quiserem se aposentar com 65 anos, tem que começar a contribuir com 16 anos. Senão, se ele for sair da escola, for para a faculdade, fazer uma formação, um mestrado, um doutorado, vão sair de lá com 26, 27 anos, só vão se aposentar com 80 anos. Se contribuir todos os meses ainda. Então, na sua perspectiva, a situação não tem uma saída boa. Não, ela é terrível. Eu acho que a proposta que está encaminhando, seja a reforma da Previdência, a reforma trabalhista que foi aprovada, a terceirização que já foi aprovada, na minha avaliação, são propostas criminosas contra os trabalhadores. Eles não tiram dos que estão a vida inteira na mordomia. Eles não mexem com a elite, digamos assim. Eles mexem só com os trabalhadores. Mais uma vez, aqueles que a vida inteira contribuem para o país, que mais trabalham, que mais contribuem, são os que serão penalizados. Porque você sabe que um trabalhador, por mais humilde que seja, ele faz qualquer coisa, ele deixa de comer para pagar as contas, para pagar a previdência se for necessário. Não é bem assim com os grandes barão desse país, entendeu? Os grandes devedores desse Brasil não são os trabalhadores, não são os pequenos, não são o dono aqui da Rádio do PAN. Pode ter certeza. Se tu pegar os 1.000 maiores devedores do Brasil, são bilhões de dívida só para a previdência, são quase $500 bilhão de dívida, mas não são os trabalhadores. Então acho que a gente tem uma luta de um país que, na verdade, um governo que não tem, na minha avaliação, credibilidade para governar. O país está jogado às traças. Hoje, eu até vi ontem um comentário muito interessante de liderança importante da Alemanha, criticando violentamente o que está acontecendo aqui no Brasil. Quer dizer, o Temer é ilegítimo, não só porque assumiu sem ter voto, mas também porque assumiu através de um golpe, mas que era para quê? Ele tinha que assumir para fazer o que eu falei e, mais do que isso, para dar condição de que a Lava Jato vá diminuindo o seu potencial. Eu sou radicalmente favorável que a Lava Jato continue com toda a determinação, mas tem que ser para todos e não só para alguns. Eu pego um exemplo, nós aqui, acho que o Cristiano concorda comigo, nós temos o seguinte: todo e qualquer cidadão, seja o presidente ou mais humilde, que cometeu delito, tem que pagar por isso. Agora tem que ter prova. Nós não podemos cometer injustiça. Eu pego sempre um exemplo. O do Cídio Amaral, que foi um senador que era do PT, ele foi preso, cassaram o mandato, porque tinha um telefonema que dizia que ele estava tentando interferir na justiça. Foi preso, perdeu o mandato e pagou o preço. O Aécio Neves pegar a prova, filmado, Polícia Federal, Ministério Público, sacola de dinheiro, prova de tudo quanto é ordem, mas aí o seguinte, aí o Aécio tem prova, mas não tem convicção. Mas o PT não tem prova, tem convicção que tem que punir. Pega o exemplo, o que acontece? Prendem a irmã do cara,
prende o assessor do cara e o ladrão principal fica solto. E aí vai pro Senado, aí a comissão de ética do Senado absolve, não tem crime, ele tem uma grande cidadão, tem uma grande caminhada, mas daí, entendeu? Quer dizer, aí pega a questão do Lula, por exemplo, entendeu? Nós não estamos aqui para defender. Agora, o que nós não podemos aceitar é que haja um processo seletivo de perseguição política. O Lula já vai 30 anos que é perseguido, mas nos últimos 3 anos há uma coisa absurda de vasculhar uma vida do Lula, de todos os seus familiares. E eu pergunto para você e para os ouvintes, se tivesse uma prova concreta, vocês acham que estariam demorando até agora? O problema é que não existe. O próprio relatório do Moro tem 280 páginas, e eu li as 280 páginas, vale a pena ler, porque não tem nada, entendeu? Ele cita todo mundo, cita todos os teóricos por aí afora, mas em nenhum momento consegue comprovar. Ele diz que tem evidências, tem não sei o que mais, mas prova concreta e material. Eu estou do lado de um advogado, então não sou um advogado, mas não tem prova material, entendeu? Aí pune, por quê? Porque não tinha que fazer. O Moro não tinha a não fazer essa punição, porque ele criou todo um estardalhaço midiático, que se ele não fizesse isso, ele ia ficar muito mal. Eu acredito sinceramente de que se tem prova, até se é o Lula ou se é o Valdeci, tem que ser punido. Agora, sem prova, não é real, porque nós estamos ferindo a Constituição, ferindo o princípio da justiça, e isso para mim é muito grave. Eu creio, sinceramente, que o Lula será absolvido aqui na quarta, no Tribunal Regional Federal, porque não tem prova. E mais do que isso, qual é o grande problema da direita? Quando eu digo direita, o setor que está no poder, a quadrilha que assaltou o Planalto, é que tem duas coisas. Se eles prenderem o Lula vai se tornar o maior herói da América Latina. Vai ser o Mandela da América Latina. O mundo inteiro vai vir para cá para exigir a libertação do Lula, porque ele vai ser preso de uma forma que não tem prova. Se não prenderem, ele vai se tornar presidente da República. Esse é o grande drama dessa gente, entendeu? Porque cada pesquisa que sai aumenta cada vez mais. Eu digo para vocês, mas que loucura é essa? Um partido que faz 5 ou 6 anos, que está bombardeado 24 horas por dia, que tentam liquidar, e a cada dia nós crescemos mais. Nesse último trimestre agora, nós aumentamos 19% o número de filiados do PT do Brasil inteiro. Só em Santa Maria, de novembro para cá, 1.200 novos filiados. De tudo quanto é lado. Sábado eu fiz um evento em Santa Maria, tinha quase 200 pessoas, foi 2 médicos, 2 dentistas e um professor da universidade se filiar no PT. Assim, então, bom, não tem nada a oferecer. Então acho que tem um conjunto de luta, de resistência, porque esses caras, na verdade, não tem só o interesse do Temer, do Aécio, do Cunha. O interesse tem interesse internacional. Por trás de tudo isso tem um poder que a gente não sabe de onde vem, lá dos Estados Unidos e outros, que o Brasil é o único país no mundo que tem 46% da reserva d'água potável. É o país do mundo que tem a maior reserva de petróleo do mundo nesse momento. É um país que tem espaço para a agricultura de uma forma extraordinária. Então tem muita gente interessada. Não é por acaso que os caras liberaram agora que os estrangeiros podem comprar 200 mil hectares de terra aqui no Brasil sem nenhuma condição. Não é por acaso que agora oficializaram a grilagem na Amazônia, entendeu? Liberando. Não é por acaso que o pré-sal agora pode ser do estrangeiro menos do brasileiro. Então tem um interesse muito forte. Lamentavelmente o povo, a grande maioria do povo brasileiro, não se dá conta disso, e não se dá não porque não quer, é porque a grande mídia tenta colocar uma outra visão. Nós precisamos cada vez mais nos organizar, lutar pela defesa do Brasil, mas pelos direitos dos trabalhadores. É errado o que estão fazendo. A reforma trabalhista e a reforma da Previdência e a terceirização casada às 3, nós vamos voltar à época da escravidão. Daqui uns dias, a ampla maioria das empresas não terão mais trabalhador, contratarão mão de obra absolutamente escrava, barata, que não tem mais não precisa mais pagar 13º, nem de garantia, vai virar uma situação de precariedade. É bom? Não é bom para ninguém. Então acho que o país está vivendo uma situação difícil. O cenário futuro, Miguel, é muito difícil de tu avaliar. Não sei o que vai acontecer. O que eu digo é o seguinte, o Temer não tem condição de manter-se no governo. Agora, o sucessor que viria automaticamente é pior ainda que é o Maia. Então, se correr o bicho pega, se parar o bicho come. Eu não sei qual é a alternativa, a não ser o país fazer uma profunda organização interna, retomar uma visão de fato de soberania e criar as condições para eleição diretas e que o povo defina
Quem tem que definir quem é o novo presidente, certo ou não, tem que ser o povo. Democraticamente não, meia dúzia dos que estão todos envolvidos, e nós achamos que o escândalo da questão de tudo que está acontecendo, e principalmente na Lava Jato, ela não pode parar. Mas eu já digo o seguinte, me preocupa porque grande parte do judiciário também faz parte dos grandes corruptos desse Brasil. E eu não tenho medo de dizer isso. O judiciário é um dos grandes corruptos que está, na verdade, hoje, tentando diminuir, digamos assim, a intensidade da situação. Vide a precariedade da Polícia Federal, vide já a precariedade do Ministério Público e a retirada de alguns. E a escolha do Procuradora-Geral da República é um sinal preocupante em relação a essa questão da corrupção. Deputado Valdeci Oliveira, obrigado pela sua visita. Desejo a ele sequência das suas atividades e é claro que em outras oportunidades esperamos de ouvi-lo aqui também. Ele que está fazendo um roteiro pela região e está hoje aqui em Tupanciretã e nos fez a visita nesta manhã, nos dando a oportunidade de ouvi-lo aqui com mais amplitude, além daquilo que a gente tem trazido de informações da sua ação como parlamentar do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, deputado. Uma boa sequência de atividade para o senhor e até breve. Esperamos o senhor em outra oportunidade. Obrigado, Miguel. Obrigado a todos. Obrigado aos ouvintes. Obrigado ao Cristiano. Mas fecho dizendo o seguinte: todos aqueles que quiserem têm que analisar, mesmo quem seja contra, e eu respeito quem seja contra nós, mas eu queria que fizesse só uma reflexão. Quem esteve e estará sempre do lado dos trabalhadores e quem, na verdade, vota contra os trabalhadores. Isso é que o povo tem que saber. Nós estamos muito tranquilos nesse sentido. Muito obrigado e bom dia. Deputado Valdeci Oliveira conversou com você nesta manhã na edição do seu programa Variedades. Nós pulamos, no fim, 3 intervalos comerciais. Nós vamos ao intervalo comercial.